Estamos chegando por aqui para começar mais uma live do Cibereducomunicação, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E hoje um tema muito especial e um convidado também muito especial. O nosso tema de hoje é gamificação nos ambientes de ensino e aprendizagem. E o nosso convidado é o professor Alexandre Fárbias, que foi meu orientador no mestrado no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense. É um prazer enorme receber o Fárbias. O professor Alexandre Fárbias, eu falei anteriormente, né, ele é professor associado do curso de jornalismo, né, do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Ele também é coordenador do grupo de pesquisas para as mídias em comunicação e do grupo de pesquisas Design na Leitura de Sujeitos e Suportes em Interação, da PUC-Rio. E participa de pesquisas nas áreas de comunicação, design e educação, com ênfase em relações discursivas, mídias e ensino-aprendizagem. O que faltou, Fábio, que é importante destacar na tua trajetória? Filho, sei lá. Faltou destacar que é além da honra de estar aqui, um orgulho enorme. Você não tem ideia, Wagner, né? Que você que foi meu primeiro orientando de mestrado lá no PPG-MC 2013, quando a gente abriu a primeira turma. E hoje eu estou aqui sendo entrevistado por você, 10 anos depois, né? Doutor já na PUC. Então, cara, isso é muito, muito, muito gostoso. Isso é muito gostoso, é um orgulho enorme ver, né, a tua passagem, enfim, e estou aí para conversar contigo no que você quiser. Para mim também é bem prazeroso. Vamos lá. Entrando no tema, aliás, primeiro eu queria fazer só um parêntese antes de entrar no tema. O nosso esforço, o meu esforço pessoal aqui no Cibereducomunicação é a popularização da educação midiática, Fábio, porque você testemunha disso, a gente, vez por outra, se encontra no meio desse debate, no meio de eventos, ou mesmo em publicações científicas. E o que eu tenho observado, eu posso pegar os últimos 10 anos, desde quando eu lhe conheci, desde quando eu conheci o Mídia Cotidiano. Mas eu poderia pegar 20 anos. Eu tenho percebido que a educação midiática é, de fato, algo fundamental para a vida como ela é, a vida conectada, essa vida atravessada pelos algoritmos, né? Pelas linguagens, pelas tecnologias, as linguagens digitais. Cada vez mais nós nos tornamos parte de tecnologias digitais e elas somam ao corpo humano e se tornam presentes, cotidianas. Eu acho que a sociedade brasileira, especificamente, pouco conhece, pouco sabe a respeito da importância do desenvolvimento dessa leitura crítica, dessa capacidade de ler, não é? Ler a imagem, ler criticamente, refletir a partir do uso das mídias. Então, eu tomei como princípio para esse esforço aqui no Cibereducomunicação popularizar, aproximando um pouco trajetórias que envolvem academia e prática daquilo que se desenvolve na academia, de grupos como, por exemplo, famílias, pessoas idosas, ou até professores e professoras que percebem o tema, mas não têm uma clareza de como aplicar a educação midiática nos seus espaços de ensino e aprendizagem. Então, esse é um parêntese antes de te perguntar especificamente sobre o tema de hoje.
A pergunta é o seguinte: o tema é gamificação nos ambientes de ensino e aprendizagem. Eu queria te pedir primeiro para conceituar, traduzir o que é gamificação. Eu conheço o conceito com autores que dizem coisas diferentes. E eu queria ver a tua percepção dessas diferenças, o que de fato é gamificação. Gamificação, quer dizer, eu estou na ponta da gamificação no uso na educação. A gamificação, ela na verdade apareceu, vamos dizer assim, ela começou a tomar vulto, ser percebida, né, ficar moda, a partir da economia da administração, como ferramenta de marketing, como ferramenta de merchandising, e tem uma outra pegada. Então a gente vê aplicativos famosíssimos, Duolingo, para aprender língua, é gamificado. É bastante legal, bastante interessante. O Waze, tá? No início, inclusive, quer dizer, o Waze tem aquele negócio daqueles bonequinhos engraçadinhos que a gente assume, aí conforme vai respondendo lá as chamadas, a gente ganha pontinhos, vai mudando o nosso perfil lá. Mas no início era engraçado porque eles faziam tipo um Pac-Man, apareciam umas balinhas no meio do caminho, e era engraçado, para você pegar as balinhas, né, e ganhar mais pontinhos, você tinha que sair do seu caminho, quer dizer, ia contra o objetivo do próprio Waze, enfim. Então, foi nessa estrutura que a gamificação começou a entrar e se percebeu um potencial muito bom da gamificação, porque dentro dessa visão se traveste alguma estrutura, tá? E com essa cara lúdica, divertida, que fica muito mais atrativa, muito mais dinâmica. Mas, grosso modo, quer dizer, gamificação é usar mecânicas de jogos em alguma coisa que não seja jogo. Recompensas. Aí vai, né? O que usar, aí já é outra história. Quer dizer, a gente fala, por exemplo, que existe uma trinca básica em jogos, que 90% das gamificações só trabalham com isso, que é recompensa, bonificações e os placares. É uma trinca. E fica por isso. Isso é muito pouco. Dá para fazer? Dá. É o que 90% faz. Mas jogo tem uma infinidade de mecânicas. E a coisa bacana da gamificação é a gente poder trazer isso, no meu caso, dentro do espaço de sala de aula, né? E aí é que a coisa se desenrola e que a gente faz um trabalho bem mais interessante. A gente pode dizer que todos os jogos em sala de aula são exemplos de gamificação ou não? Não, são duas coisas diferentes. Como entender essa diferença? Veja bem, você pode trazer um jogo e trabalhar ele dentro da sala de aula. Então ele passa a ser um objeto pedagógico, uma ferramenta. Então você vai fazer um jogo de dominó, memória, fazer memória, seja o que for, tá? Se faz muito, e aí entra aí uma discussão, coisa e tal, jogos educativos. Então, um jogo que tem a temática num evento histórico, aí você traz ele para reforçar esse conteúdo, foco no conteúdo. Também se faz muito isso. Mas isso é jogo em sala de aula. É bom. Eu participo de um grupo, eu estou aqui também, né, como membro do grupo Ludos Magistério, que é um grupo de quase 200 professores. É aberto? Em todos os níveis. É um grupo aberto, tá? Ele está no Zap, a gente conversa, troca, a gente participa de eventos. Então, é legal, é ótimo, é perfeito, mas é jogo, tá? Existem várias formas. Você pode, inclusive, usar a sua turma num jogo.
tá? Você pode ter uma outra dinâmica que é construir um jogo na sala de aula. Tem alguns colegas que fazem isso, mas não é gamificação. Gamificação é quando você converte todo aquele ambiente, então, digamos, entre aspas, né, para facilitar, a disciplina, no meu caso toda, vira um jogo. Eu não estou Aham. trazendo um jogo para dentro do espaço como uma ferramenta. Toda disciplina vira um jogo com as dinâmicas, ferramentas, né, mecânicas que um jogo possa ter, mas associado à proposta pedagógica, ao projeto pedagógico da disciplina. Tá? Então, são Uhum. duas coisas diferentes, as duas são absolutamente válidas, lógico, se bem usadas. Nessa perspectiva de que toda a disciplina vira um jogo, eu sei que você desenvolveu já esse projeto mais de uma vez. Eu queria Uhum. entrar um pouco no processo de produção, de criação, do desenvolvimento da ferramenta gamificada que você produziu. No caso, que eu tenho notícia, a primeira foi baseada na trajetória do Gutenberg, inventor da Ah, sim, imprensa. não chegou a ser implementada, mas sim, Mas eu me lembro que foi você a fez primeira uma proposta. disciplina de produção, Era uma disciplina de produção gráfica. produção gráfica Quer dizer, na isso graduação. eu trouxe a história toda. Vamos lá. Acabou não rolando, porque na época, isso já faz um bocadinho de tempo, Uhum. o setor de educação à distância lá da PUC disse que não tinha como produzir. Não existia Certo. tecnologia na época para produzir. Aí a coisa mingou e eu levei essa ideia lá para a UF, ainda não tinha pós-graduação lá, comecei a desenvolver uma proposta e, né, me veio essa ideia de fazer esse curso. Eu peguei uma disciplina minha optativa, abri um edital na UF para fazer disciplinas à distância. Tá? Eu sou meio doido, eu não vou fazer uma disciplina à distância normal, eu resolvi fazer um videogame. Era uma disciplina de 60 horas do curso de graduação em comunicação social ainda, antes da reforma, que era toda experimentada em primeira pessoa num ambiente virtual 3D, 3D. um simulacro 3D, um simulacro do mosteiro onde Gutenberg teria desenvolvido a prensa tipográfica. Século Aí, XV. século XV, XIV, enfim, e aí ajuda de um monte de alunos, um monte de amigos do design, enfim, fizeram um ambiente todo em 3D, modelado, a gente jogou, conseguiu um projeto lá, comprei uma licença do Unity, fizemos, e era como se fosse um jogo de exploração, né, Uhum. em primeira pessoa, e o aluno entrava ali no mosteiro, aí tinha um lugar para ele clicar, lia um texto, outro via um vídeo, tem um minigame, e aí essas coisas ganhavam ponto, e aí ele tinha que fazer atividade, tudo dentro do game. Dentro do Só que ambiente do game. dentro do ambiente. Então, a minha ideia é que durante 4 meses os alunos semanalmente iam entrar no videogame e jogar. A ideia é sensacional. A questão é que a universidade não tinha grana para desenvolver um troço desses, que é uma Com, enormidade. com a tecnologia da época. Ainda hoje em dia, quer dizer, porque tecnologicamente é possível. Eu desenvolvi um protótipo no Unity, enfim, eu consegui uns bolsistas da ciência da computação, lá da UF, e eles fizeram um protótipo, mas para fazer o troço funcional, era muito trabalho, não havia bolsista que desse conta, ia ter que contratar serviços externos. Eu disse, quer dizer, não disse, mas deu a entender, isso aqui é uma universidade pública. A gente não tem grana, o aluno faz a mesma disciplina na sala de aula, para que eu vou gastar R$ 1 milhão, sei lá, alguma coisa assim,
para fazer um negócio desses. E aí, o projeto morreu, ficou bonitinho, o protótipo. E aí, em 2017, um colega meu se aposentou e me disseram, olha, você vai dar a disciplina dele. Eu disse, tudo bem. E aí a gente gamificou uma proposta de disciplina. Quer dizer, o meu princípio de gamificação para uma proposta educacional é partir do educacional. O que eu quero fazer? Qual é o meu programa de disciplina? Quais são os meus objetivos? Que competências eu quero desenvolver nos meus alunos? Né? Quais são os meus habilidades e competências? Quais são os meus instrumentos de avaliação que vão medir, né, o desenvolvimento dele? Enfim, então eu montei a disciplina e a gente foi trazendo mecânicas, foi discutindo, a gente teve 3 meses para bolar esse troço, tá? Foi muito rápido. Pouquíssimo tempo. Absurdamente pouco, mas para montar um negócio desses foi uma doideira. A minha vantagem é que, como eu já tinha feito esse videogame, né, os conteúdos que a gente tinha desenvolvido para o videogame, que eram 540 conteúdos em vídeo, textos, imagens, eu peguei todos eles e isso já estava pronto. Então só tive que me preocupar realmente com a parte estrutural do projeto, programa da disciplina, né, plano de aulas, enfim, e a parte da gamificação. Então, fui trazendo mecânicas que proporcionassem aquilo que eu queria fazer pedagogicamente. Então, a gente desenvolveu toda aquela estrutura. Primeira coisa, eu acredito muito na estratégia de sala de aula invertida, em que o aluno, por iniciativa própria, vai buscar os conhecimentos. Não é só uma questão de ele busca e na sala de aula a gente bate papo. Não, é uma questão de que, conforme o interesse dele, o objetivo dele, inclusive as coisas que ele já conhece, então, se ele conhece determinado assunto ou não tem interesse em sei lá o quê, ele vai buscar algum tipo de informação que faça sentido para ele. Aprendizagem significativa, Freire, Assubel, enfim. Então, 540 conteúdos num blog online, 9 tópicos, né? Tópicos programáticos. Então, a cada semana, nesse tópico, cartinhas de baralho. Cada aluno recebia uma cartinha com QR Code no seu celular. Ótimo. Pegava e entrava lá no blog para ver um vídeo, um texto, coisa e tal. A cada semana tinham 60 disponíveis. Cada aluno só recebia 2. Até hoje é assim, só recebe 2. Por quê? Para eles trocarem. Colaboração. Tá? Outro princípio do jogo. Outro princípio do jogo e outro princípio pedagógico. Interação. Tá? A base é pedagógica. Eu acho que a aprendizagem tem que se dar de forma colaborativa. Então, tudo trabalha em equipes, grupos. Então, os grupos compartilhavam ali as informações e acessavam o que interessava. O que dava diretriz para eles? Tem um tema. Cores. É um tema de uma semana. Então, lá naquela primeira fase, a cada semana tem uma missão. Isso é um princípio básico de jogo. Então, tinha uma missão. Então, para cores, eles tinham que responder uma determinada pergunta ou produzir alguma coisa a partir daqueles conteúdos que estavam online e qualquer outra coisa no mundo que eles quisessem acessar. Semana seguinte, cada grupinho vinha em sala de aula fazer um seminário mostrando os resultados, tá? Como responder aquela questão ou como eles produziram, seja lá o que for, a partir daquelas informações. Então, a segunda estratégia pedagógica que entra nisso é ensino por projeto. Porque
ele pega uma questão que é um conhecimentos teóricos e tem que aplicar isso numa prática. Ele tem que produzir alguma coisa, né? Ainda que seja um conhecimento, seja o que for, ou produtos, que em alguns casos eram assim, ele tinha que usar aquelas informações para produzir alguma coisa. 9 semaninhas no final, era uma disciplina em comunicação, tinha que entregar um jornal, uma revista, algum produto editorial, jornalístico, usando tudo aquele que ele aprendeu durante o curso. Então, tem uma conclusão e uma avaliação, tudo vale ponto, aí entra aquela trinca, conforme eles vão ganhando pontos, eles vão subindo de nível. É ranqueado, então. O processo ranqueado. tem um ranqueamento. Tem um ranqueamento, tá? E eles recebem os placares semanalmente. Mas, embora eles trabalhem em grupo e normalmente a pontuação no grupo seja igual, tem sempre alguns critérios para individualizar, enfim, etc. Mas, no final das contas, não fazia muita diferença. Esse ranqueamento era meramente para fora. Eles sabiam que aquilo era a nota deles. Então, eles tinham uma relação direta entre esforço e retorno e resultado, que é uma coisa que normalmente, numa disciplina tradicional, os alunos não têm, porque eles fazem uma prova e é difícil para um aluno entender que ele estudou uma barbaridade e tirou uma nota baixa, seja lá por que for, ou estudou pouco e teve uma nota alta. No momento que você trabalha a competência, isso já fica mais fácil. Diga. Eu imagino que um processo como esse, gamificado, onde a própria disciplina é um jogo, o engajamento do aluno é maior, né? Quer dizer, a evasão é menor e o engajamento é maior porque, além do processo ser lúdico, você tem aí mecanismos de envolver, né, o aluno com as discussões teóricas através de uma atividade prática. Então, isso. é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um dos outros objetivos da gamificação, que é você fazer uma imersão naquele usuário, né, no caso os alunos, e ele se envolve mais, participa mais. Agora, o que acontecia? Tá? É óbvio que nem todo... Eu peguei alunos de primeiro período. Essa disciplina sempre foi uma disciplina de primeiro período, e eu acho que isso é determinante para os bons resultados. Porque é uma galera nova, que está muito próximo de jogos, essa linguagem, uso de mídias, enfim. Então, o pessoal mais velho, eu sinto que eles têm um pouco mais de resistência. Ainda está no meu projeto, depois eu falo sobre isso. Mas tinha gente que não gostava de jogo. Eu sempre faço um formulário de início de curso, e comecei a fazer perguntando especificamente. Tem gente que nunca jogou, não gostava, achava isso uma bobagem, e fazia um outro no final. Sim, tudo bem. E um no final do curso também, para avaliação. Tinha aluno que respondia, não teve disciplina, porque o professor ficou brincando o semestre inteiro. Tudo bem, que interessante. Faz parte. Então, quando entrou a pandemia, a gente percebeu que justamente essa parte do engajamento, da imersão, estava complicado. E a gente precisava fazer uma mudança. Então, a gente aproveitou esses 6 meses. Eu falo sempre que eu tenho alunos me apoiando, tá? Especialmente do meu grupo de pesquisa, você conhece, já fez parte dele, alunos que pesquisam jogos, que são gamers, enfim. Então eu falei, a gente vai fazer uma ficção, uma narrativa ficcional, interativa, que nem tinha lá no videogame, lá atrás, para a gente tentar criar um universo e potencializar a imersão dos alunos. E aí o que a gente bolou, que é o que está rolando até hoje, a gente criou o Reino de Magisterium, que é em algum lugar, em algum tempo, tipo Terra-média de Tolkien, tá? E tem um dragão. Existe
tinha um dragão chamado Silentium, que esse dragão acordou e resolveu atacar Magisterium. Os alunos são especialistas em comunicação. Certo. E aí eles são divididos em especialidades, editores, papeleiros, ilustradores, e vai por aí adiante. São 6 especialidades. E aí aquela estrutura básica continua a mesma, os sistemas, as cartas com os QR Codes. Na época da pandemia, eu criei no blog páginas individualizadas. Enfim, um colega meu que sabia mexer nesse troço, mas eram páginas individualizadas que cada aluno entrava com a sua matrícula e lá tinham as 2 cartinhas da semana dele, o nível místico dele de mago, feiticeiro e coisa e tal, conforme os pontos que ele ia obtendo. Os feitiços, a cada nível místico ele ganha um feitiço que serve seja para narrativa, seja para disciplina. Tá a questão do dragão. O dragão, ele ataca as formas de comunicação. Ah, tá. Ele oblitera não só bibliotecas, mas a fala, o canto, todas as formas de comunicação. Então, a cada semana, os especialistas, a gente criou uma narrativa, então a turma assiste a um vídeo que conta a história da semana, o que está rolando em Magistério, o que eles têm que fazer, qual é o problema lá, o que o dragão fez. Eles recebem um feitiço, que é quase como um pequeno poemazinho em latim, que tem que traduzir no Google, e é divertidíssimo, porque cada um traduz de uma forma diferente, então fica aquela coisa bem misteriosa. Acessam as informações que estão online, lá os conteúdos, e tem que bolar um jeito de resolver o problema com o dragão naquela semana, usando conhecimentos de cores, de fontes, suportes, a cada semana um negócio. Então a gente transforma aqueles conhecimentos numa prática, eles servem para alguma coisa. Ele deixa de ser teoria e passa a ser prática. E é muito divertido. No período da pandemia, então, em que a gente estava totalmente online, o uso de mídias pelos alunos foi uma coisa absurda. Muito absurda. Teve grupo que fez uma apresentação final usando The Sims, o jogo The Sims. E aí caracterizou alguns personagens como se fossem eles próprios, vestidos com roupas medievais. Cada qual era um avatar. Era um avatar, vestidinho, dentro de um castelo medieval. Tinha um dragãozinho também, eu apareci lá, para contar uma narrativa com o objetivo de desenvolver a competência de autonomia, responsabilidade, criatividade, colaboração e vamos chamar assim, de pensamento projetual. E eles foram desenvolvendo e foi muito legal, porque exatamente o que precisava ser fortalecido era a imersão, e a galera entrou na brincadeira legal, como se fossem realmente heróis da Idade Média combatendo um dragão. Foi muito divertido. Que bacana. Eu queria deixar claro para quem está nos assistindo e para quem vier assistir esse vídeo, é que com qualquer tecnologia, não apenas as tecnologias digitais, com qualquer tecnologia é possível fazer da disciplina um jogo. Não é? Então, sim, claro. Com os materiais mais simples possível, dentro de uma realidade específica, né? Seja ela qual for, se o professor ou a professora desejar gamificar uma disciplina, levar toda a disciplina para dentro de um ambiente de jogo, utilizando essas máximas do processo da brincadeira com regras, não é? Da pontuação, dos desafios, das missões, e envolvendo isso com os conteúdos pedagógicos,
é possível gamificar uma disciplina, tornando ela interessante, engajando mais o estudante, sem que isso Uhum. represente um custo a mais, não é, para esse professor que já Sim, tem os seus custos pessoais para entregar um conteúdo com sim. responsabilidade, né, com envolvimento. Está Uhum. certo esse raciocínio? Quer dizer, é possível Tá, replicar? é perfeito. Eu conheço diversas experiências muito bacanas que não usam recursos digitais, tá? Veja bem, os recursos digitais que eu uso, per se, não tem custo. Quando a gente veio para o presencial, aí eu tive um gastozinho, porque eu trouxe as tais cartinhas de novo, então eu imprimo as cartinhas. Imprimo 540 cartinhas, coloridinho para ficar bacana, plastifico, mas fora isso, é tudo online. Agora, você pode fazer tudo presencial, com recurso, baixo recurso e com baixo custo, ou sem custo nenhum. Então, na primeira disciplina do curso, eu acho muito importante que eles tenham essa versatilidade no uso dessas ferramentas e que entendam que essas ferramentas não são só para o social, para o lazer, para o entretenimento, que eles podem usar essas mesmas ferramentas no acadêmico e No profissional, profissional. né? Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu pego bastante nessa parte do digital, mas não é imprescindível de forma nenhuma, que nem você falou. Tem coisa muito bacana sendo feita aí, totalmente no presencial, com baixo custo, sem problema nenhum. A A questão toda é você aliar o que você vai fazer a uma proposta pedagógica. Isso é que é o básico. fala, né, aí com você, de um tema que eu iria abordar anteriormente, mas acabei não abordando, que é a sua aproximação com a educação midiática e com o letramento crítico. Eu sei que essa é uma questão central também na sua Uhum. trajetória. E como é que foi a sua chegada nesse campo e qual é a importância dessa educação midiática e desse letramento crítico para o mundo que a gente vive hoje, na tua percepção? Olha, é tão caro que isso é essencial dentro da minha proposta pedagógica e gamificada, não só no uso intensivo das mídias, mas uma discussão sobre esse uso. Isso faz parte da disciplina, faz parte do jogo, tá? E eu acho que isso é essencial, porque, infelizmente, a gente é letrado quando a gente antes de ser alfabetizado, a gente tem uma proficiência em letramento visual absurda. Mas no momento que a gente começa a ser alfabetizado nas letras, a gente vai perdendo essa proficiência visual, tá? E a gente vai ganhando a proficiência no textual. Os próprios livros infantis, né, que eram super ilustrados, e vão virando texto, livros didáticos, enfim. E as mídias, elas foram expulsas da escola porque a escola não sabe como usar. Tem leis proibindo o uso de celular dentro de sala de aula. Uhum. Recentemente eu vi, acho que foi a Holanda, um país recentemente, tem 2 semanas no máximo, que proibiu o uso de celular na sala. É um absurdo. Com tendência de toda a comunidade europeia também proibir. É possível que Sim, aconteça. é bastante provável. E é um absurdo, exatamente voltando para aquela questão. Educação é vida, é parte da nossa Não vida. tem como tirar uma vida da outra vida. Se os jovens usam o celular, se eles são atacados tanto no consumo quanto na produção de conteúdos midiáticos, eles têm que saber como lidar com isso. Claro. A quantidade de fake news e problemas que a gente tem é exatamente por falta desse letramento. Então, acho que você, eu e tantos outros têm essa responsabilidade na sociedade, em todos os instrumentos que sejam, porque é a única forma que a gente vai ter de tornar essa nossa sociedade mais humana e democrática. Poxa, sensacional. Olha, obrigado
obrigado muitíssimo mesmo, Fábio. Hum, É um prazer enorme conversar. Fazia já um tempo que a gente não conversava, só muito pontualmente. verdade. Hum, E, enfim, nos vemos por aí nos caminhos da vida. Obrigado a quem esteve precisando. conosco. Uhum, show de bola. Precisando, tuas ordens. Da mesma Pois, forma. se alguém quiser. Eu vou depois te passar os contatos para você disponibilizar ali no Insta. Eu vou colocar essas referências quando eu compartilhar o vídeo, tanto Isso. no meu canal quanto com você. A gente deixa as referências e quem assistir vai poder acessar aí Maravilha. esses outros dados complementares. Então, obrigado, foi Show de bola. ótimo. Obrigadíssimo, Wagner. Foi um prazer poder discutir essas coisas tão importantes para todo mundo. Não é só para a escola, mas para a sociedade como um todo. E discutir contigo, que tem uma base super boa, né? As questões que você levanta, isso é ótimo, é muito bom isso. É um belíssimo trabalho que você está fazendo. Obrigado, Fábio. Um abraço. Outro.